Bom dia, caríssimos alunos. Iremos agora iniciar a nossa segunda aula, cuja temática versa sobre as explicações que antecederam a sociologia. Portanto, antes da gente partir para as explicações que antecederam a sociologia, faz-se necessário primeiro saber o que é sociologia. E é isso que nós vamos fazer no tópico 1.0. Portanto, trabalhando aqui um conceito básico de sociologia, nós podemos dizer que a sociologia é uma ciência social que estuda as relações sociais e as formas de associação dos seres humanos, considerando as interações que ocorrem na vida e na sociedade. Observem bem e dê um destaque aí para a palavra ciência social. Então, a sociologia portanto, uma ciência social. E como ela é uma ciência, e todas as ciências têm o seu objeto de estudo, vamos ver agora, no item 1.2, quais são os objetos de estudo da sociologia. É óbvio que eu não vou colocar tudo o que a sociologia estuda, mas eu vou colocar aqui, digamos assim, os principais objetos de estudo da sociologia. Vocês podem acompanhar aí pelo esquema que eu passei para vocês, que no item 1.2.1, nós vamos ter o quê? Como tema de estudo, como objeto de estudo da sociologia, os grupos sociais. Na sequência, nós temos aí também as classes sociais. Com relação às classes sociais, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma questão. Geralmente nos noticiários a gente vê as pessoas dando entrevista falarem assim: a classe médica, a classe dos advogados. Não é classe. Não é classe social médico, não é classe social advogado, engenheiro, etc. Ali trata-se de categorias profissionais, categorias sociais, categorias profissionais e não classe social. Então você que está estudando sociologia, quando se referir a uma profissão, nunca use a expressão classe médica, classe dos engenheiros, mas use a expressão mais apropriada, que é categoria dos médicos, categoria dos engenheiros. Na sequência, nós temos aí também como objeto de estudo da sociologia a questão da mobilidade social, que vocês veem isso todo dia na sociedade, essa mobilidade social entre as classes sociais. Temos também os processos de mudança social, que também é estudado pela sociologia, e os processos de cooperação social, além de algo que também é muito presente nas sociedades no mundo todo, e que a sociologia se volta para estudar isso, que são as competições e os conflitos sociais. No Brasil, atualmente, vocês estão vendo aí as manifestações de rua, que marca as competições e os conflitos sociais presentes na sociedade, a insatisfação com a maneira de organização social. Enfim, vocês estão vendo aí competições e conflitos sociais todos os dias no Brasil. Antes da gente partir para o tema desta aula propriamente dita, eu vi lá que na apostila de vocês, no material didático, está muito abrangente, né? Então eu procurei uma forma bem esquemática para vocês fixarem o conteúdo. Então, para a gente entender bem essa parte, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui no item 2.0 sobre um pensador que é determinante para a sociologia, que é Augusto Comte. Augusto Comte, o nome dele está associado a uma corrente do pensamento chamado positivismo, que no Brasil foi determinante no momento da proclamação da República, tanto que a bandeira do Brasil ela tem um lema
positivista, que é a ordem e progresso. E no Brasil, o positivismo foi muito forte durante a República, a implantação da República. E observe que o Brasil chegou a ter uma igreja positivista, né? O Brasil era muito forte, o positivismo foi muito forte no Brasil e na França de Augusto Comte. Então, o Comte, com relação aos estágios de desenvolvimento da humanidade, ele faz no meu entendimento, uma divisão bastante prática e que dá conta desse processo de desenvolvimento da humanidade. O Augusto Comte, ele fala que a humanidade passou por 3 estágios determinantes. Observe que o primeiro estágio, que está no item 2.11, ele denominou de estágio teológico. E entre parênteses eu coloquei estágio mítico, mágico, imaginário. Esse seria o primeiro momento da humanidade, onde o homem estava subjugado às forças da natureza, a natureza era muito maior do que o homem, e o homem apelava para os mitos, para a magia e para a imaginação, para tentar compreender o mundo, a natureza. Então o homem aí, nesse período, ele espera pela chuva, espera pela bonança, teme a seca, ele é um homem que está, digamos, ajoelhado diante da natureza. A natureza é mais forte do que o homem, a natureza é misteriosa e o homem apela para os mitos, para a imaginação, para a magia, para tentar interagir com a própria natureza no seu modo de organização social. Já o segundo estágio que a humanidade passou, que é bem mais na frente, é o estágio metafísico. Observe que, entre parênteses, eu coloquei para o estágio metafísico a metafísica filosófica e a metafísica teológica. Mas essa teológica aqui já não é mais no sentido do primeiro estágio, não. Observe, aqui no primeiro estágio eu me refiro a uma forma de pensamento inovadora que transformou o mundo, que é a filosofia. E lá na frente, nós vamos ter num estágio avançado aí também do estágio metafísico, num momento avançado do estágio metafísico, que é a teologia, ou seja, tudo agora vai se explicar não mais pela razão, mas pela religião. A religião vai ser a fonte de conhecimento e a fonte de organização da vida dos homens em sociedade. Isso no período medieval. Então, esse estágio metafísico, ele tem 2 vertentes. Uma que é pagã, que é a filosofia pagã, que tem como pressuposto a razão, e a outra que é, digamos, a metafísica finalística, que é a religião como pressuposto, que tem a religião como pressuposto. Já o último estágio que Augusto Comte coloca é o estágio positivo. Nesse momento é descartado tanto a metafísica filosófica, digamos, descartada entre aspas, tanto a metafísica filosófica quanto a metafísica teológica, e entra um novo conhecimento dominante que vai ocupar um lugar central a partir de então, que é a ciência. A ciência é empírica, né? Então, nesse momento do estágio positivo, todos os outros conhecimentos vão ficar de lado e a ciência vai ocupar um lugar central e vai dar todas as explicações que o homem precisa. Então, são esses os 3 estágios, na sequência o estágio teológico, o metafísico e o positivo, que segundo Comte seria o último estágio de desenvolvimento da humanidade. Bom, tratando aqui no item 3.0 dos períodos históricos, como se explicava a sociedade nesses períodos históricos, eu fiz aqui uma síntese para tentar, de maneira mais prática, explicar como nesses períodos se compreendia a sociedade. Então vamos lá. Dos períodos históricos, no item 3.1, vocês estão vendo aí da antiguidade. Essa antiguidade, nós podemos compreendê-la a partir, digamos, de 2 ou 3 momentos. Nós temos um momento mais remoto, mais antigo, que nós chamamos de período arcaico. Depois do período arcaico, nós temos um período clássico, e depois desse período clássico, nós temos um período
helenístico, né, até chegar na Idade Média. Então, por exemplo, com relação à antiguidade, o período arcaico, o primeiro momento, nós estávamos, a humanidade, no estágio teológico. No segundo momento, que é o período clássico e helenístico depois, nós vamos passar do estágio teológico dos mitos para o estágio metafísico-filosófico, né? Então, assim, no período arcaico, nós temos o quê? A Grécia, por exemplo, no Ocidente, né, em termos de pensamento, tudo começa lá pela Grécia. Então, no período arcaico, nós temos a Grécia homérica, a Grécia heróica, onde a cultura era oral, ou seja, embora já se soubesse da escrita, a escrita não era a fonte de conhecimento primordial. Naquela época, a cultura era oral, né? Tudo era feito pelo uso da fala e da memória. Bom, já no período clássico, com o surgimento da filosofia ocidental no final do século VII a.C., né, início do século VI a.C., aí sim nós vamos começar a tomar a escrita como referência de conhecimento, porque Platão, dos pensadores da antiguidade, foi o primeiro a ter a sua obra escrita. Por exemplo, o seu, antecedente, que é Sócrates, Sócrates não deixou nenhuma obra escrita. Todo o pensamento de Sócrates se deu por meio da oralidade. Mas Platão não. Platão e Aristóteles são os primeiros filósofos da antiguidade que vão ter uma obra escrita, né? Então é o seguinte, na antiguidade, quem explicava a sociedade? A resposta é óbvia, né? Num primeiro momento, eram os mitos. Os mitos. Num segundo momento, era a filosofia, né? Isso na antiguidade. Ainda com relação à antiguidade, nós temos aí um marco inicial da antiguidade, pelo menos no Ocidente, que é a invenção da escrita, fato que se deu entre 4.000 anos a 3.500 anos antes de Cristo. Mas, como eu digo, apesar do homem conhecer a escrita, ela vai demorar um pouco para se tornar a fonte primordial do conhecimento. A oralidade, durante muito tempo, conviveu com a escrita, sendo que todo conhecimento se dava por meio da oralidade. Bom, e o marco final da antiguidade, a gente tem aí a queda do Império Romano do Ocidente, que se deu em 1476 depois de Cristo. Isso significa dizer o quê? A antiguidade, que eu dividia em 3 períodos, como período arcaico, período clássico e helenismo, ela vai ter seu fim com a queda do Império Romano, e isso também, além de ser o marco do fim da antiguidade, é o marco do início da Idade Média. Vamos ver quais são as principais características dessa antiguidade, desse período da antiguidade. No primeiro momento, nós temos a sujeição do homem à natureza, e à medida que o homem vai utilizando novas formas de conhecimento e de interação com a natureza, como por exemplo a razão, ele vai assumindo um papel, digamos, mais interessante, um lugar melhor com relação à natureza. A organização do poder na antiguidade, nós tínhamos um poder despótico em que o poder se identificava com a própria pessoa que exercia o poder. Ou seja, em outros termos, não havia ainda, digamos, em boa parte da antiguidade, um poder estruturado fora da pessoa que exerce um poder através das leis escritas, né? O modo de produção da antiguidade era basicamente o modo de produção escravagista, com base na mão de obra escrava.